bem contigo? Eu espero que sim. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos do Antigo Testamento. Lembrando que o nosso último livro foi Deuteronômio e hoje nós vamos trabalhar o livro de Josué. Nós podemos recordar a importância do livro de Josué recordando a divisão dos livros do Antigo Testamento. São os 4 grupos: lei, história, poesia e profecias. Nós terminamos Deuteronômio encerrando os livros da lei. Agora nós vamos trabalhar Josué, que é um período novo, uma época nova. Nós vamos dar início à história do povo de Israel. Por isso, o livro de Josué é um livro importantíssimo, o primeiro do grupo chamado História. O livro de Josué é um livro que a autoria é atribuída ao próprio Josué, por conta de ser o principal personagem desse livro. E Josué era um jovem que foi separado por Deus para ser o sucessor de Moisés. Lembrando que Josué era da tribo de Benjamim e também chamado de Oséias. Antes ele era chamado Oséias. Isso está lá em Números, capítulo 13, no verso 8. E depois passaram a chamá-lo de Josué. E Josué, então, como autor do livro, a tradição afirma ser a autoria dele, e o último capítulo de Josué pode ser um acréscimo, principalmente os 5 últimos versículos, que é o capítulo 24, verso 29 ao 33, onde fala sobre a morte de Josué. E esta autoria, ou esse acréscimo, ele é atribuído aos sacerdotes Eleazar, filho de Arão, ou Finéias, neto de Arão. Lembrando ainda que, após a morte de Moisés, a travessia do Rio Jordão ela foi deixada para Josué fazer. Então, era a missão que Deus deixou para ele, atravessar o Rio Jordão com o povo. E ainda lembrando que no final de Deuteronômio fala que eles, após a morte de Moisés, eles se lamentaram por cerca de 30 dias. E nós podemos observar também que o capítulo 1 de Josué já começa Deus dando assim aquele levante em Josué, onde ele diz: levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo. Ou seja, eles estavam ali parados 30 dias, então Deus dá assim uma ordem para que ele se apressasse. Então, Josué, já no capítulo 2, ele começa a trabalhar, então, a preparar o povo para fazer esta travessia. E o que ele faz? A primeira coisa que ele manda fazer, ele manda 2 espias visitarem a Jericó, que era uma cidade próxima, uma cidade com os muros muito altos. Então ele queria ter assim esta visão do que ele enfrentaria. E os 2 espias que vão lá em Jericó, eles são descobertos e eles têm a ajuda de uma prostituta de nome Raabe, que passa para ele todas as informações, como que foi assim a notícia da chegada do exército de Israel em Canaã, que o povo estava com medo. Enfim, ela passa todas essas notícias para eles e ajuda eles a saírem de Jericó, que não tinha como sair. E eles descem então pela janela da casa de Raabe, que ficava da altura do muro. Por ali eles descem e eles conseguem sair de Jericó. Raabe se tornou uma pessoa importante na Bíblia por conta de casar-se com um dos espias. A Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 5, diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz é filho de Raabe com Salmão, um dos espias. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Portanto, ela faz parte desta genealogia. Foi uma pessoa que se converteu ao conhecer o povo e o Deus de Israel. No capítulo seguinte, já no capítulo 3, após essas notícias, após essas facilidades que os espias trouxeram para Josué, ele então vai atravessar o Rio Jordão com o povo. Mas
Antes da travessia, no capítulo 3 de Josué, no verso 5, Josué diz ao povo: santificai-o, porquanto o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então o povo vai se santificar e no dia seguinte vão atravessar o rio. As águas do Rio Jordão pararam de correr e Israel atravessou o rio em terra seca. Esta travessia veio a fortalecer o crédito, ou seja, a credibilidade de Josué junto ao povo de Deus. Foi assim uma espécie de fortalecimento na liderança de Josué. O povo pôde ver então que Deus era com Josué, da mesma maneira que ele era com Moisés. Quando eles entram na terra de Canaã, então tem as mudanças, eles vão se estabelecerem ali e o maná, por exemplo, cessou, parou de cair. A partir do momento em que eles passam a comer do fruto da terra, o maná parou de cair. E a seguir então vem a conquista de Jericó, a primeira batalha, ou seja, a primeira vitória do povo de Israel, do exército de Israel naquela terra. Jericó era uma cidade muito antiga, uma cidade com muros muito altos, são muros impossíveis de se escalar. E Josué ora, Deus dá a direção a ele, e o que eles fazem? Seguem essa direção. Então eles vão marchar em silêncio ao redor da cidade durante 6 dias, uma vez por dia. Então durante 6 dias eles iam lá, davam aquela volta em silêncio e voltavam. E no 7º dia eles marcham ao redor da cidade 7 vezes e os sacerdotes tocaram suas trombetas e o povo deu um forte grito e os muros ruíram. E os soldados entraram, os inimigos foram destruídos e Raabe, aquela pessoa que ajudou Salmo, que ajudou os espias para saírem de Jericó, ela é resgatada conforme a promessa feita a ela e toda a sua família. E toda a cidade foi destruída. E foi assim uma vitória do exército de Israel. E outro fato interessante que acontece neste episódio de Jericó. A terra é presente de Deus. Ela não era despojo de guerra. Eles não ganharam a terra porque venceram uma guerra. Eles simplesmente ganharam a terra porque era presente de Deus. Promessa de Deus desde Abraão. Portanto, não era para pegar nada daquele lugar, nada. E no capítulo 7, no verso 1, diz que Acã, da tribo de Judá, ele tomou do anátema. Ali tinha prata, tinha ouro, vasos de metal e de ferro, e tudo isso que foi arrecadado foi dado para o tesouro da casa do Senhor. Não era para ninguém ficar com nada. Mas Acã, ele rouba 5 libras de prata, 1 libra de ouro e uma capa muito bela. E ele esconde isso na sua tenda, ele faz um buraco e esconde isso. Por hora ficou tudo tranquilo, ninguém sabia. Mas na batalha seguinte contra uma cidade pequena chamada Ai, Josué manda novamente espias para visitarem a cidade e ver como que era o tamanho da cidade, o exército. Isso foi feito, voltaram com boas notícias, cidade pequena, um exército pequeno, muito fraco, nem precisa mandar todo o exército. Portanto, Josué manda poucos soldados, na certeza da vitória, e assim foi feito. Mas, por conta do pecado de Acã, por conta do anátema, eles foram derrotados. E voltaram, perderam vários e vários soldados, e Josué então chora e vai falar com Deus, e Deus mostra para ele que havia anátema no meio do povo de Israel. E então vão procurar, descobrir, e descobriram quem era e os objetos que estavam na casa de Acã, e por conta disso ele foi derrotado. Voltam novamente a fazer aquela investida contra a cidade de Ai, esse pequeno reino, e aí sim Deus dá a direção e, seguindo as ordens de Deus, eles saem vitoriosos. Depois disso, Josué ele fez um tratado, fez um acordo com os gibeonitas, que enganaram a Josué. Não disseram quem eles eram e Josué não consulta ao Senhor, enfim, fez um acordo enganoso. Mas Josué prometeu ajudar a cidade de Gibeão se
ocorresse alguma coisa. E depois dessas duas vitórias, o rei de Jerusalém, Adonisedeque, ele soube dessas vitórias do povo de Israel contra Jericó e também contra a cidade de Ai. E preocupado, ele faz uma coalizão com mais 4 reinos, tornando-se 5 exércitos que se levantam então contra a cidade de Gibeão. E Josué, para cumprir a sua palavra aos gibeonitas, vai lá defender, ajudar a socorrer a cidade de Gibeão. E ele cumpre essa palavra, vai ajudá-lo então. Eles marcham uma noite toda, sobem um morro e vai ao encontro desses 5 exércitos. E nesta batalha eles estavam vencendo, mas o número de soldados era muito grande. E, portanto, Josué, ele pede a Deus que prolongue o dia para que ele pudesse ter tempo de vencer esta batalha. E como resultado, o sol se deteve no meio do céu. Lá em Josué capítulo 10, no verso 12, Josué disse para que todo o povo pudesse ouvir: sol detente em Gibeão e lua no vale de Ajalon. E assim aconteceu. E eles conseguem vencer a batalha. No final dessa batalha, muitos soldados fogem, os reis também fogem, os 5 reis. Chegam assim a cerca de aproximadamente uns 8 quilômetros no monte, onde ali eles morrem numa tempestade de grandes pedras de granizo. Ali morrem os soldados e aconteceu mais uma vitória de Israel. Depois dessa vitória, eles ainda conquistam mais 31 cidades nas terras de Canaã. As terras foram divididas entre as 12 tribos e Josué diz a cada uma das tribos que cada um, a partir de agora, defenda seu próprio território. Ou seja, que cada um agora cuidasse de si e das suas tribos e de suas terras, fazendo a sua própria defesa. Já no final do livro de Josué, Josué já estava idoso, com 110 anos, então o que ele faz? Da mesma maneira que Moisés reuniu o povo, se despediu, deixou as suas últimas ordens, Josué fez a mesma coisa e lembrou ao povo, da mesma maneira que Moisés, do seu compromisso com Deus, do seu acordo, das suas alianças com Deus, para adorar somente a Deus, ao invés de adorar os ídolos populares de Canaã. E Josué morre então aos 110 anos, vai ser sepultado nas colinas ao norte de Jerusalém. Mas deixa um fato assim, um versículo interessante, um versículo famoso. No capítulo 24, no verso 15, onde ele diz: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, ele deixa então aquela recordação, aquela obrigação de lembrar ao povo do compromisso com Deus, e ele então reflete: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim nós encerramos o livro de Josué, o primeiro livro histórico do grupo do livro histórico, e na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, nós vamos entrar então no livro de Juízes. Vamos ver o que acontece nesse período após a morte de Josué, porque eles vão ficar sem uma liderança. E então, qual seria o objetivo de Deus para esse povo nesse momento? Eu espero que você goste desse estudo de hoje e na próxima aula, então, nós daremos continuidade. Eu espero ver o seu comentário lá no meu canal. Eu agradeço a sua atenção. Obrigada.